pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Laticínios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu já queria pedir para você que está ouvindo o nosso podcast para poder se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho para vocês acompanharem os nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. E aproveita para dar um like, né? Isso ajuda muito a gente a manter aqui a nossa produção de conteúdos para vocês. Lembrando que nosso podcast é um podcast exclusivo para a cadeia produtiva do leite, que é um setor que a gente tem tanta admiração e amor. Também nós estamos no Spotify, então vocês podem acompanhar nossos lançamentos, né, nossos episódios lá pelo Spotify. E nas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Então vocês podem procurar por @Papo de Laticínios, lá no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Vocês podem assistir os nossos cortes, interagir com a gente e inclusive sugerir assuntos e convidados para a gente trazer aqui no nosso podcast. Gostaria também de fazer um agradecimento super especial aos nossos patrocinadores, né, que mantêm esse projeto possível. A Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar os laticínios em toda a operação de campo. Com o Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com o Evomilk o seu laticínio trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e a visão completa de toda a operação. Para vocês conhecerem mais, vocês podem nos chamar lá no Instagram, em @Evomilk, mandar um direct que a gente vai marcar uma demonstração com vocês. Também aproveito aqui para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos packs da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza a segurança e facilita, né, toda a rotina de auditorias. Para vocês conhecerem mais sobre o Evopac, vocês podem nos chamar lá em @Evoali, lá no Instagram, que a gente vai marcar uma demonstração para vocês. Com os nossos recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje, que é com uma pessoa, né, um convidado muito especial. Para quem me conhece já sabe. E também sobre um assunto especial, né, muito importante para o nosso setor. Hoje nós vamos falar sobre a COP30, né, que vai acontecer no Brasil, que está acontecendo no Brasil essa semana. E nós trouxemos um convidado que é de uma cooperativa para também comemorar, né, o ano da cooperativa, para a gente juntar esses dois assuntos aqui e trazer um conteúdo bem interessante para vocês. Nós estamos recebendo hoje Cássio Camargos. Ele é gerente de qualidade e integração na CCPR. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigada pela disponibilidade e disposição e por mais um podcast junto aqui com a gente. Já pode receber um boletinho das dívidas do Papo de Laticínios. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. É muito bacana fazer parte dessa história que acontece no Brasil e trazer, como você disse, para a cadeia do leite, né? Nós temos que parar de falar a questão de produtor de um lado, indústria do outro, consumidor do outro, e falar e pensar em cadeia do leite. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns aí por mais de 180 podcasts gravados, levando muita informação de qualidade, e é uma doação sua, né? Para que essa cadeia realmente aconteça. Então, vamos falar um pouco dessa COP30, que é um momento muito importante que vai transformar as cadeias do agronegócio no Brasil. Muito legal, Cássio. E acho que é interessante, porque é um assunto que realmente une todo mundo, né? Une produtor, une indústria, une consumidor. Assim, não dá pra gente falar assim, não, cada um tem um planeta para ele, né? Não, isso acabou. Interessado no mesmo assunto. Acredito que a pandemia ela consolidou esse movimento de globalização que acontecia no mundo. A pandemia disse que, meus amigos, um depende dos outros.
Então acabou essa questão da cadeia ser segmentada e as pessoas isoladas. Hoje vivemos todos em comunidade e com muita velocidade. Esse que eu acho que é o grande desafio do Brasil, que é acompanhar a velocidade da globalização que está acontecendo em todas as áreas, né? Não só no leite. Então o pessoal do leite precisa de entender, para de pensar que é só no leite. Olhe para as outras cadeias, olhe para os comércios, para as farmácias, para o movimento que está acontecendo nos supermercados. Então esse movimento de comunidade é muito bacana. Cássio, antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, quem é o Cássio Camargos e também falasse um pouquinho, pessoal, quem é a CCPR. Né? Eu sei que é uma cooperativa muito importante, mas para quem ainda não conhece, vamos fazer uma breve introdução sobre vocês dois. Vamos lá. Eu sou Cássio Camargos, médico veterinário, apaixonado pelo leite. Aos meus 5 anos de idade eu passava em frente à escola de veterinária e dizia aos meus pais, eu vou formar aqui um dia e vou mexer com vaca. E acabou que além de mexer com vaca eu mexo com pessoas também. Então essa inquietude de fazer a coisa certa do jeito certo, eu me formei em veterinária, trabalho com qualidade do leite e no leite desde que eu era estagiário, desde que eu entrei na faculdade, decidido a mexer nessa cadeia tão importante que é a cadeia do leite. E acabei me especializando em gestão de pessoas e em 2013 eu encerrei uma atividade comercial e montei uma consultoria com um sistema de gestão chamado PPR, que são pessoas, processos e resultados. Pessoas sabendo o que fazer, como fazer e por que fazer, processos padronizados e combinados e os resultados planejados, ou seja, a gente faz o resultado que a gente quer. Então esse sistema de gestão fez com que eu escalasse grandes fazendas no Brasil, laticínios, cooperativas, e hoje, a pedido do senhor Marcelo Candiotto, que eu agradeço a oportunidade de estar à frente da qualidade do leite, da sustentabilidade e da integração, eu trabalho na CCPR, como gerente dessas 3 carteiras. E a CCPR é uma cooperativa grande, central de Minas Gerais, que tem 30 cooperativas subordinadas a ela, com 2.500 fazendas fornecedoras, mais de 3.000 fornecedores de leite, porque tem filhos, tem filhas, parentes nesse meio do caminho, mas são 2.500 fazendas, com 2,5 milhões de litros de leite por dia. É muito leite acontecendo. E, além disso, a CCPR tem mais 25 mil cooperados, que não fornecem leite, mas fazem parte do sistema. São cooperados sitiantes, que trabalham com avicultura, suinocultura, gado de corte, equinos. Então o sistema é muito grande, atua praticamente em todos os biomas de Minas Gerais, todas as mesorregiões de Minas Gerais e em Goiás. Então somos 29 cooperativas em Minas e uma em Goiás. É muito trabalho dia a dia. É muito mesmo, né? Parabéns para você, todos os trabalhos que vocês fazem, né? Muito bem feito. E parabéns também por todas as conquistas aí na COP30, né? Eu acho que a gente vai explorar isso ao longo do episódio, mas foi uma das cooperativas, né, selecionadas, e inclusive é por isso que você está aqui, né, para contar para a gente um pouquinho sobre a COP30, essa história da COP30 e vocês participando, né, ativamente, né, desse movimento, desse momento, né? Ô Sara, esse momento é um momento muito importante na CCPR, porque é uma mudança de cultura. Em 2023, dia 22 de dezembro de 2023, nós começamos a fazer um movimento de sair daquela cultura do cooperativismo de proteção, que é a cultura do relacionamento, para caminharmos para a cultura de resultado. Nesse período, nós fomos convidados pela OSENG e pela OCB para fazer um curso na FGV sobre inventário de carbono corporativo e inventário de carbono nas fazendas no solo. E daí nós começamos a pensar o que é isso, para que a gente usa isso? E começou todo o movimento motivado pela OSENG, aí vai o agradecimento a toda a equipe da OSENG e da OCB, que foram as entidades, né, que acreditaram nesse movimento. E nós fomos escolhidos entre as cooperativas do Brasil, foram 3 cooperativas escolhidas, a CCPR estava entre elas, para fazer um inventário de carbono corporativo. Nós fizemos em 2024, baseado em 2023, e novamente fizemos em 2025, baseado em 2024. E aí começou todo o movimento. Então começamos a fazer essa estruturação interna, nós temos muitas ações
Só que a gente não denominava, não classificava essas ações como ações de impacto no clima ou impacto na sustentabilidade. Isso ficava meio solto dentro da cooperativa. Então, nós começamos a dar um formato. E esse formato foi coroado com 5 projetos que nós submetemos, não, 6 projetos que nós submetemos à COP30, 5 foram selecionados. 1 para ter apresentação presencial e 4 para ter apresentação e divulgação dos conteúdos de forma digital. Então foi uma coroação de uma jornada, a qual eu coordenei, validado pelo senhor Marcelo, com toda uma equipe. Eu apenas fui o coordenador, mas eu tenho uma equipe que eu gostaria de destacar. As pessoas das equipes do marketing, as pessoas do RH, que é muito importante, a própria minha equipe de integração e qualidade. Então, assim, e mexer, aproximar e brincar com a COP30 foi muito gostoso, porque é brincar mesmo. A gente sai de uma cultura de relacionamento, de ter que agradar todo mundo, e começamos a tratar de assuntos sérios de forma divertida. Eu acho que o mais gostoso foi isso, sabe? Paramos de olhar para aquele meio ambiente pesado de ONG, de manifestação, de abraçar árvores, para cuidar das pessoas, cuidar das vidas, cuidar do relacionamento. Então, assim, é um marco muito grande esse movimento COP30 dentro da CCPR. E nós nunca pensaremos que seriam selecionados, porque a gente brincava, tanto que nós estamos planejando nessa semana algumas lives, alguma comunicação, porque nós dissemos, já que nós não vamos para a COP30, nós traremos a COP30 para dentro da CCPR. Então, está sendo executado esse movimento interno na CCPR, porque nós não imaginamos que iríamos. E dos 6 projetos, 5 foram selecionados. Então assim, vocês dois momentos, né? Lá e interno, né? Legal. Então, assim, vamos ao nosso assunto, né? Vamos entender um pouquinho o que é a COP30. Vamos tentar fazer um resgate. Eu acho que é importante a gente tentar fazer um resgate dessa história, né? Como que isso tudo surgiu, por que tudo isso surgiu, por que nós estamos falando. Eu tenho uma formação em biologia, então, assim, se eu não estivesse aqui nesse momento, com certeza eu estaria muito envolvida, né, em todo esse assunto, mas é muito interessante. Hoje, quando eu parei um pouquinho para refletir, né, eu pensei, caramba, né, que legal, eu troquei de área, mas o assunto continua, né, muito quente. Que bom que nós estamos, né, no setor produtivo falando sobre as questões ambientais de forma, igual você falou, de forma leve, muito menos com aquele compromisso de que é uma obrigação, né? Não, você tem que fazer, não, mas é gostoso fazer, né? Muito legal. Mas vamos lá, o que é a COP30? Bom, boa pergunta. A COP30 é uma conferência das partes. De onde surgiu isso? O que é conferência das partes? Ela está instalada, todo esse movimento está instalado na ONU, e é bacana contar a história até chegar na COP30. Uhum. Na década de 70, ser mais preciso, eu vou pegar minha colinha aqui, que eu acho que é bacana compartilhar esses detalhes. Sim. A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi quando começaram a falar... 1972 foi quando começaram a falar das questões ambientais e colocaram a preocupação com o meio ambiente. Olha que bacana, aonde começou. Porque a nossa cultura brasileira, ela é muito ruim de história. E principalmente nesse movimento extremamente digital, rápido, imediato, a gente acha que as coisas ficaram prontas hoje, mas tem um porquê disso aí. Então, olha só, essa conversa começou em 72. Em 1988, ocorreu um painel intergovernamental sobre a mudança do clima, onde nós chamamos de IPCC, que é um consenso científico sobre as mudanças do clima. E é um órgão que está instalado dentro das Nações Unidas. Então, nós estamos falando de 1988. Então, basicamente, 16 anos depois, os cientistas, as lideranças começaram a falar, precisamos organizar e estruturar de forma melhor. Quando nós chegamos em 1992, que é o grande marco e, mais uma vez, a importância do Brasil nesse tema, aconteceu aqui no Brasil, que quando nós tivemos o ECO 92, e foi instalado esse quadro de cooperação internacional, aonde em 94 passou-se a chamar as conferências para o clima, que são as COPs. Em 97 acontece o protocolo de Kyoto,
que foi adotado na terceira COP. Olha só, a primeira COP foi em 94 e 97 é a terceira COP, onde estabeleceu metas juridicamente vinculadas à redução de emissões de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. Olha que bacana. Então, o protocolo de Kyoto começa a colocar metas e números e responsabilidade para esses países. No ano 2000, na sétima COP, que foi em Marrakech, detalharam as regras de implementação do Acordo de Kyoto. Tá bom, botou meta, mas como é que vai fazer isso? Estabeleceu-se instrumentos para financiamento e transferência de tecnologia. Em 2005, o protocolo de Kyoto passa a entrar em vigor de forma mais estruturada. Depois de um complexo processo de ratificação, passa a ter força legal. Então, começou-se de uma ideia e agora passa a ter força legal. Na década de 2010, acordos de Cancún estabelecem o Fundo Verde do Clima para ajudar países em desenvolvimento a liderar as mudanças climáticas. Aqui eu chamo a atenção de sempre querer ajudar o país em desenvolvimento. Mas quem realmente polui muito são os países desenvolvidos. Então, esse conceito, essa ambiguidade e esse contraste, ele se arrasta desde 2010, desde o começo, onde eles tentam colocar, mas tem que ajudar, tem que fazer, tem que financiar, tem que dar dinheiro. E isso, esse caminho do ajudar e dos países desenvolvidos, colocar dinheiro aonde tem impacto, já mostrou que não dá certo. É preciso de achar um outro caminho. Em 2015, surge uma nova tentativa, que é o Acordo de Paris, que foi um marco da cooperação multilateral, onde os cientistas trouxeram que não poderia ter aumento na temperatura da Terra em mais de 1,5 graus, que se tivesse o impacto seria muito grande. E é onde se estabeleceu também as NDCs. O que são as NDCs? As contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos dos países. Então, olha só, em 2015, nós estamos em 2025. 10 anos depois, nós ainda estamos ajustando essa NDCs em cada país. A década de 2000 é marcada por 3 grandes movimentos. O Acordo de Glasgow, que foi 2021, inclui o primeiro acordo explícito para reduzir o uso de carvão e aumentou o financiamento para países em desenvolvimento. Então, aqui começam a mexer em matrizes energéticas que são poluentes. 2022, fundos de perdas e danos. Então, na COP27, resultou a criação de um fundo para compensar países pobres e vulneráveis pelos danos causados pelas mudanças climáticas, mas que isso não funcionou na sua plenitude conforme planejado. 2028, a COP é marcada por um balanço global, 2023, na COP28, onde avaliou o progresso das ações do Acordo de Paris, que foi criado em 2015, então, praticamente 8 anos depois, a turma está pedindo aceleração e transição das energias renováveis e redução dos combustíveis fósseis. Opa, a coisa aqui começa a ter uma característica na economia mais possível. Então parar de usar carvão, tá bom, vai usar o quê? E aqui parar de usar combustível fóssil, usa o quê? Aí agora começa a ter soluções técnicas e econômicas viáveis. Aqui nos combustíveis fósseis, o Brasil é exemplo disso, na questão do álcool, da energia solar, da própria energia elétrica, que ela é uma energia limpa, que grande parte dela, 70% dela é hidráulica, de origem dos rios, né? Então, assim, essa trajetória chega na COP30 agora com alguns conceitos e responsabilidades. Entendi. Então, a gente entendeu agora o que é a COP30. Você já citou aí quais foram os temas das últimas COPs? Isso. Nesse resumo, né? Nessa jornada já tem. E como que surgiu a COP30? Por que surgiu isso? Então, a COP30, ela vem com uma característica para o Brasil para mostrar que a importância do bioma amazônico. Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra. Ela, com a coordenação do presidente André Correia Lago, ele trouxe muito mais do que isso. Que ele trouxe para a pauta
as pessoas, as comunidades. Então ele fez 8 cartas para poder consolidar e fazer uma preparação dos países em todo o mundo para chegar na COP30 com um eixo de trabalho, com um eixo de negociação. Então teve uma preparação, né, para tudo isso acontecer, né? Isso. Assim, que foi o André Lago, que é o presidente da COP, que fica responsável por fazer esse movimento. Tá. Mas ele fez exemplarmente 8 cartas que vale a pena destacar. E o importante o Brasil é muito bacana, né? Nós somos muito flexíveis e adaptativos às situações. Olha só, a conversa começa em 92 e em 2025, que é a 30ª COP, nós comemoramos. Isso, e foi escolhido o André Lago, que é uma pessoa que vem da Secretaria de Clima, Energia e Meio Ambiente, e ele foi responsável por fazer negociações na mudança do clima, ou seja, com muita bagagem. E também vale a pena ressaltar a representação do Roberto Rodrigues, que atuará representando o agronegócio nessa COP. Mas olha só, em março ele lançou a primeira carta e chama atenção para o mutirão global. Ou seja, esse ano, tudo esse ano, tudo março de 25. Olha só que legal que ele fez. Então ele começa com uma estratégia de trazer a conversa na primeira carta para um mutirão global. Não é uma pessoa, não são poucos líderes que vão fazer a mudança. É mutirão global. Contra a crise climática e apela a valores humanos. Cooperação, legado comum. Olha que bacana isso. Então não é só o clima amazônico. Isso aqui é muito maior do que isso. Na segunda carta, que foi no mês de maio de 25, ele destaca 4 pilares. A mobilização, a agenda de ações, negociação e a cúpula de líderes. Cúpula de líderes. Então ele começa a dar um formato de como a coisa vai acontecer. Na próxima carta, que é a terceira, ele lançou dia 23 de maio de 25, ele reforça o multilateralismo, conecta o clima à vida real e acelera a implementação do Acordo de Paris. Ou seja, o que era planejado estava meio solto, ele traz a questão da vida humana, da relação nas comunidades e traz a implementação e aceleração do Acordo de Paris. Na quarta carta, em junho, ele traz uma agenda ambiciosa e integrada, que esse mutirão global precisa acontecer de forma estruturada. Na quinta carta, coloca as pessoas no centro. Olha que maravilha isso. A ação climática é profundamente humana. Destaca vulneráveis como protagonistas, ligando justiça climática a direitos humanos, que isso nunca tinha sido pensado. Estava muito em cima de matriz energética, muito em cima de combustíveis fósseis, e aqui o André consegue trazer um protagonismo para toda a sociedade mundial. Ou seja, começou no Brasil e estamos mandando bem. Na sexta carta, para adiantar os debates, em Bonn, trazendo para Belém, ele reforça a transparência e a previsibilidade dos processos. Aqui tem um peso, Sara, aqui tem um peso da parte gerencial, que para se resolver algum problema, precisa ter uma visão de o que as pessoas podem contribuir, quais são os processos para obter resultado. Então, eu me identifico muito com essa estratégia utilizada na COP, por causa das pessoas, processos e resultados, porque precisa de entender como que essas pessoas podem colaborar. Mas o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E aí vem ferramentas gerenciais, vem gestão para a conversa. E não fica aquele assunto solto de políticos. E aqui eu chamo um detalhe, que quando ele faz nessa sexta carta essa previsibilidade de processo, ele traz para a conversa uma questão mais gerencial, mais de implementação, mais da coisa acontecer na prática, que antes ficavam sendo decididas por políticos, por grandes líderes, que tinham as suas rotatividades normais em seus países, mudava toda a comitiva e traziam para a mesa opiniões e subjetividades, não processos estruturados para acontecer. E esse paralelo acontece muito na cadeia do leite, que é muito cheio de opinião, subjetividade, achismo e pouca estruturação de processo para acontecer. Então essa sexta carta aqui realmente ela é muito importante. A sétima, dirigida ao setor privado. Olha que bacana. Como é que você vai fazer uma sustentabilidade só através de governo? Não, o setor privado precisa de estar junto, as cooperativas têm que estar juntas. Convoca as empresas e finanças para fechar a conta da transição. Diz que Belém será o ponto de convergência
onde o diálogo vira entrega. Olha que bacana. Será o ponto de convergência onde o diálogo vira entrega. Ou seja, se constrói dentro de processos e a coisa acontece. E por último, a 8ª carta, sem adaptação, a mudança climática torna um multiplicador da pobreza. Então o André fez essa preparação para a COP30 de uma forma maestral, trazendo esses movimentos para a coisa acontecer. Muito interessante, né? Parabéns para o André por saber conduzir muito bem isso, né? E tomara que todo o planejamento dele a gente consiga executar nos próximos anos. E vale a pena destacar que o agro está presente através de uma pessoa com muita competência, que é o Roberto Rodrigues. Então, o Roberto Rodrigues é o nosso guardião dentro dessa COP para entender o que está acontecendo e o que será tratado do agro. Como sempre, em todo movimento que é muito grande e social, acontece aqueles desvios, querendo colocar a culpa do desmatamento no agro, das emissões nas vacas. Então, as pessoas precisam de entender e estudar um pouco mais. Mas aí tem um erro nosso, né? Nós precisamos transformar isso em comunicação para o povo, né, Sara? A nossa comunicação é muito ruim, né? A gente fala muito bom para falar entre nós, mas para comunicar com a sociedade a gente fica muito ruim, né? É um assunto que a gente sempre fala aqui no Papo de Laticínios, né? Comunicar é essencial. Comunicar bem, então, nem se fala, né? Ô, Cássio, quais que são as agendas e as pautas para essa COP30? Então, bacana demais essa fala. Além de ter essa visão de entrega, eu estudei um pouco e tenho estudado muito essa questão de sustentabilidade, e tem 4 pilares que são fundamentais, que eu acho que a coordenação e essas cartas mostraram isso. Tem 4 pilares que chamam com destaque, olhando para uma agenda de 2030, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias. Então é muito bacana esses 4 itens, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias. Mas isso é algo que se formata para caminhar para temas centrais, onde serão feitas discussões, como redução de emissão de gás de efeito estufa, adaptações a mudanças climáticas, financiamento climático, tecnologias de energia renováveis, isso o Brasil dá show, soluções de baixo carbono, também outro ponto forte do Brasil, e justiça climática. O que é justiça climática? É diferente fazer uma movimentação numa sociedade no Nordeste do que no Rio Grande do Sul. É diferente fazer uma sustentabilidade e um controle de emissão de gás de efeito estufa num clima tropical e num clima temperado. E, além disso, é importante entender quais são os impactos desses biomas. Então, quando a COP30 traz essa discussão para a mesa, ela começa a ter uma organização, uma estrutura mais prática de implementação dessas ações. Para não ficar aquela conversa só de, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro para quê? Para ajudar quem? Quantas pessoas? Qual é o impacto? Como é que isso vai ser medido? E isso, Sara, mostra o impacto que o aspecto gerencial que a COP30 está trazendo, um paralelo para a cadeia do leite. Isso é muito importante ter esse movimento e entender. O Paulo Guedes dizia, logo que começou a pandemia, que as cadeias produtivas passariam por uma reestruturação gigantesca. E está mostrando que isso acontece. E a COP30 vem para selar esse movimento de estruturação das cadeias produtivas, inclusive o jeito de olhar para o mundo. Muito bom. Ô Cássio, quais que são os aprendizados e as oportunidades para as cadeias produtivas brasileiras? Então, bacana demais essa pergunta sua, porque traz para a gente uma reflexão de, tá bom, todo esse movimento, eu faço o que com isso, né? Então tem alguns itens que são importantes destacar, que é a necessidade da descarbonização. Para que descarbonizar? Descarbonizar o quê? O que carbono faz? O que é descarbonizar? O que é isso, né? E aí, essa necessidade de descarbonização é quase, está virando hoje quase um indicador de eficiência. Se eu faço certo as coisas certas, o meu impacto no ambiente é menor. E tem um aspecto maior, que é a gestão de riscos climáticos, que se eu continuar fazendo isso, o que vai acontecer? Isso vai caminhar bem ou vai piorar a situação? Atendimento às exigências internacionais. Hoje,
ser sustentável é quase que não é mais um diferencial, é uma obrigatoriedade. Então fala assim, eu serei sustentável para vender o meu produto mais caro. Não é bem assim. Nós estamos quase chegando ao ponto de ter que ser sustentável para vender os produtos. Não é mais para vender com diferenciação, é para vender os produtos. E a outra coisa é a valorização da transparência. Opa, eu tenho compromisso, eu sou sustentável. E aí vem o que você trabalha muito aqui na EvoMilk, no EvoAli, que é o plano de autocontrole. O mundo está trabalhando essa visão de cada um assume a sua responsabilidade e declara a sua responsabilidade. Então, quando a gente olha para o plano de autocontrole, a gente percebe que essa transparência e ela está sendo muito valorizada. Então, eu assumo o compromisso que eu vou fazer isso. Não é mais aquela força que tem que fazer. Então, essa mudança, de novo, traz para a cadeia do leite uma nova visão. Então, cuidado que dentro desse aprendizado da COP30, por exemplo, nós fizemos um inventário de carbono e fizemos uma declaração do nosso inventário. Isso tem um relatório, tem métodos, tem padrões para ser divulgados, indicadores, e nós assumimos na CCPR o compromisso do inventário de 2024, do ano fechado de 2024, até 2028, quando a CCPR vai fazer 80 anos, nós temos que reduzir 28%. Então 2028, reduzindo 28% das emissões que aconteceram em 2024. Ou seja, quem mandou fazer isso? Ninguém. É uma autodeclaração, um compromisso assumido com os stakeholders e com... Então, por isso que o PAC hoje, ele é muito forte, porque ele traz um compromisso de responsabilidade autodeclarada. Então, para mim, esse é o maior aprendizado que tem dentro dessas cadeias. Porque o clima não tem que ter obrigação de fiscalizar. Vai falar para você quer fazer bem, você faz. Você não quer, tá tudo bem. E aí, Sara, dentro de uma economia mundial, de uma competitividade igual existe hoje no mundo, na questão do leite, se nós não fizermos bem feito, não tem problema. Tem outro fazendo, né? Outro vai fazer. Outro vai fazer. Exatamente. Legal. Então, aqui agora foram os aprendizados e oportunidades. Mais algum aprendizado, mais alguma oportunidade? Eu acredito que dentro dessa visão, a gente precisa de ter um entendimento das gerações que temos da cadeia do leite no Brasil. Nós temos a geração, os mais velhos, a turma aí da minha idade, a turma mais nova, e tem a geração que está chegando mais nova com perfil diferente. Os entendimentos e as visões dessa turma são diferentes. Então, eu acho que o grande aprendizado que fica para os negócios é que a pressão da sustentabilidade, da descarbonização e de fazer certo, nós precisamos pensar fazer certo hoje para o futuro. Então, essa geração está nos cobrando que, peraí, eu estou chegando agora, mas eu quero viver bem no futuro. Então, colabora com isso aí, colabora com a preservação, colabora com o clima, que eu quero viver bem no futuro. Então, esse peso, eu acho que esse movimento COP30 no mundo está trazendo. Muito bom. Ô, Cássio, e na cadeia do leite? E para os produtores de leite? Então, como é que isso vai funcionar? Como é que isso funciona? Como é que a gente está comunicando? Quais são os nossos compromissos? Quais são os nossos deveres? Você chamou para uma conversa agora difícil. A cadeia do leite, acredito que é a que está passando pela maior transformação no momento. Nesse mês de novembro é um mês difícil, porque são duras as decisões que precisam ser tomadas, mas a cadeia do leite está começando a aprender que ela precisa de uma nova cadeia, um novo relacionamento. E precisamos trazer que a sustentabilidade não é uma obrigatoriedade. A sustentabilidade é a agregação de valor e agregação de competitividade. Por exemplo, a gente fala muito, vamos começar a ir para a prática. Ser sustentável numa fazenda é ter uma nascente preservada, é ter manejo de dejetos animais. Pois é, que beneficia quem? Quando você tem uma nascente que você garante que você vai ter água ali. O próprio dono da fazenda, a própria família dele. Tá, quando você tem controle dos dejetos, você está garantindo o quê? Produção de insumos, produção de adubos para a própria fazenda. Muito menos, quando você faz gestão de dejeto, muito menos problemas com
mosca, mosquito, saneamento Doenças. básico, doença, assim, tá Isso. beneficiando quem? É isso aí. Então, assim, é um compromisso que eu não consigo entender por que as pessoas acham que é do outro, né? Então, é porque nós, líderes das cadeias, principalmente da cadeia do leite, preparamos os produtores para pensar dessa forma. Então, olha para você ver, o preço baixo do leite gera um movimento incrível na cadeia, querendo que alguém venha resolver, e não um movimento constante de melhoria, com todos assumindo a responsabilidade. Essa que é a mudança grande e transformadora que vai acontecer. Daí, de novo, o plano de autocontrole. O produtor tem que fazer para ele não tem que fazer para a comunidade, não tem que fazer para o fiscal, não tem que fazer para o mapa. Ele tem que fazer o que é bom para ele, o que dá dinheiro para ele. Então, antigamente, eu lembro... Fazer para ele, né, para dar dinheiro para ele de forma consciente, né? Isso. Assim, de que ele tem responsabilidade... assim, com o outro, né? Eu falo, ele tá fazendo para ele, mas ele tem que fazer do jeito certo, porque senão vira um... Eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente induz a um pensamento egoísta, né? Isso. Então, por exemplo, olha só as crianças nas escolas. Eu gosto muito de observar as crianças nas escolas, independente se é particular, se é privada. Existe um movimento de sustentabilidade, de uso adequado da água, de reuso de águas. Eu fiquei no hotel há pouco tempo, e a água que era utilizada no vaso era uma água de reuso. Olha que bacana. Quanto que se economiza de água nesse movimento? As fazendas podem reutilizar as águas. A dona de casa pode reutilizar a água que sai do tanquinho de lavar roupa para lavar o chão. Então, isso é conceito, isso é mentalidade desenvolvida. Então, a cadeia do leite precisa passar por esse aprendizado de ampliação do modelo mental para realmente fazer as coisas acontecerem com, por exemplo, boas práticas. As boas práticas é algo que parecia que era muito distante das fazendas. Quando a gente olha para as fazendas mais eficientes, a gente observa que naturalmente elas fazem essas boas práticas. Que seja vacinação de bezerras, limpeza de um teto de vaca é boa prática. Então, o que nós precisamos de estabelecer na cadeia do leite é uma comunicação simples para o produtor entender que o básico bem feito causa muito impacto. Recolher o lixo na propriedade. Eu acho que é interessante a gente falar que, por mais que às vezes em outros negócios a gente não cite boas práticas de tal, boas práticas tal, mas que boas práticas elas são aplicadas em qualquer negócio, inclusive na casa da gente. Isso. Se a gente chega em casa e você tem uma casa... Imagina se o seu lixo está espalhado pro chão afora. Se você faz uma comida sem lavar a vasilha de novo. Se você toma uma água que não é filtrada. Esse cuidado... Estou citando coisas né, comuns, assim. Mas são reais. Mas qualquer coisa que esteja colaborando para a saúde, para a organização, para a saúde da pessoa, para a saúde do meio ambiente, para a organização... Entendeu? Assim, você está fazendo boas práticas, né? Só que, assim, eu acho engraçado que a gente está falando muito do setor do leite porque, né, é no nosso assunto aqui, o nosso meio. Mas é porque parece que é como se tivesse... Assim, quando eu falo de boas práticas agropecuárias, quando eu falo de responsabilidades ambientais, quando eu falo sobre qualidade do leite, né, são assuntos que a gente fala todos os dias aqui. É como se... eu acho que o que a cadeia parece que ela fala assim, meu Deus, mas é só eu que tenho que fazer isso? Isso. Perfeito. Né? Vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma palestra e estava falando sobre limpeza de equipamentos de ordenha e tanques, limpeza do centro de ordenha. Imagina uma indústria farmacêutica. O tanto de boas práticas que não tem que ter lá. Desculpa, né? Para garantir tudo. E aí, eu dei um exemplo que se tivesse limpando os equipamentos com água suja, água de captação superficial, que na época das águas, querendo ou não, ela... carrega o dinheiro do produtor, que é o solo, né? Carrega o solo e degrada a fazenda. Eu falei, mas se você fizer isso, e lancei uma brincadeira. O arroz com essa água barrenta vai ficar escura. Sara, me levantou um produtor e falou, lá na minha casa é desse jeito. Eu fiquei 10 minutos sem falar. Então, assim, se fosse numa suinocultura, seria permitido isso? Se fosse numa avicultura, numa indústria farmacêutica, num frigorífico, isso existiria? Não existiria. Então, a pecuária de leite, a cadeia, ainda permite e acha normal, e você falou muito bem disso, que acha que ela não, é só eu que tenho que fazer isso? Não. Boas práticas e processos padronizados precisam ser feitos em qualquer lugar.
Né? Então, assim, traz muito aprendizado para a cadeia do leite e aí traz um peso muito grande da questão da agricultura familiar. Eu acho que o último ensinamento é que nós tratamos os produtores muito como pequenos produtores. E nós vamos tirar esse peso de pequeno, médio e grande e trazer a conversa, né? Nós da CCPR trabalhamos muito assim. Nós olhamos para os produtores se eles são eficientes, se eles crescem em relação ao ano passado e se ele tem boa qualidade do leite. Se ele faz isso, ele é um produtor A. Então, e com esse conceito, nós aprendemos a trabalhar com a agricultura familiar, que esse nome politicamente foi mal usado e mal interpretado e que hoje a estrutura econômica e financeira nos bancos, a captação de recursos, passa por esse termo que é agricultura familiar. Então, é o último aprendizado da cadeia que para de falar do pequeno, fala de eficiência e fala da agricultura familiar. É verdade. E os líderes e as instituições representativas do setor produtivo? Quais são as responsabilidades, oportunidades, aprendizados? Então, aí vem a grande transformação. Os líderes na cadeia do leite, olha que eu vivo nessa cadeia tem mais de 30 anos, posso falar que tem 35 anos que eu estou nessa luta. Meu pai foi um líder na cadeia do leite, diretor de cooperativa, fundador de banco de crédito, Crédito Esmeraldas, e eu tive a oportunidade de trabalhar e viver muito próximo de líderes na cadeia do leite. Aqui está a grande transformação. O leite ainda traz o peso de fazer igual ao passado e não fazer melhor hoje para ser melhor amanhã. Então, essa questão dos líderes traz um peso muito grande que a gente precisa de mexer na cabeça e no coração deles. Porque a gente só gera uma nova atitude se tivermos pensamentos e sentimentos na pessoa, senão não acontece. E os líderes da cadeia do leite, não estou falando todos, porque tem muita gente boa. Se observa alguns líderes das cooperativas aqui em Minas, Cooperativa do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, no Maranhão. Eu fui há pouco tempo em São Luís, fazer uma palestra em São Luís e Cuiabá, e a gente percebe esse movimento de aprendizado. Então, acredito que o grande líder vai se destacar nesse movimento de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de responsabilidade, de liderança, que é realmente o aprendizado do que está na nossa porta. Então a gente acha que a COP30 chegou no Brasil, que esse assunto mudança climática chegou esse ano no Brasil. Não, a coisa está acontecendo no mundo desde 1970. Então a palavra do líder que traz seria realmente essa questão do aprendizado e o do novo. E onde entra a assistência técnica nesse debate de COP30? Nossa, essa turma aí são os responsáveis por todas as transformações. A CCPR hoje deve trabalhar, nós temos um movimento interno que eu ajudei a criar, chamado Central Técnico de Cooperação, a CTC. A CTC, nós trouxemos para um banco de dados, um cadastro, 400 técnicos. Nós temos hoje 400 técnicos catalogados dentro do sistema CCPR em todas as áreas. Funcionários da CCPR, das cooperativas, terceirizados, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, veterinários. E essa turma é a base e o eixo central da mudança e apoio às mudanças nas fazendas, na prática. E nós temos que lembrar que eu fui consultor há muito tempo das cooperativas e de grandes laticínios. É importante lembrar que quando a gente fala de ciência técnica, a gente pensa na ciência técnica só porteira para dentro, né? Mas nós temos a ciência técnica porteira para fora. Por exemplo, o produto que vocês têm aqui, que é o PAC, precisa de técnico. Precisa de alguém para poder operar. Para ter um produto pronto dentro de um laticínio, de um frigorífico, dentro de uma suinocultura, avicultura de postura, avicultura de corte, precisa ter técnicos lá para fazer a coisa acontecer. Então, esses técnicos, eles trazem uma força muito grande de olhar mais para o dinheiro de forma sustentável e competitiva. Sara, muda todas as nossas escolas de formação. Eu formei em 95, há 30 anos atrás, e o nosso modelo era muito tecnicista.
de formação. E, logicamente, quem foi os meus professores de 30 anos atrás tiveram ensinamentos há 50 anos atrás. Então, eu carrego modelos técnicos de 50 anos atrás. E eu preciso de estudar, eu preciso de modernizar. Porque com toda essa pressão no mundo, a gente precisa de caminhar e mudar. E aí vem a grande mudança. E, de novo, o sistema que eu criei, que é Pessoas, Processos, Resultados, traz muito esse trabalho. O técnico, nesse movimento, precisa de entender de pessoas para poder explicar o que é sustentabilidade. Ele precisa de aprender a explicar o que é uma mudança na fazenda, o que é a sustentabilidade. E o mais importante, ele precisa aprender a simplificar para ter uma comunicação efetiva com as pessoas na fazenda. E não apenas ser técnico. Ser técnico de vaca da reprodução, da mastite, não. Ele tem que lembrar que dentro daquela fazenda tem pessoas que fazem acontecer. O dono da fazenda, que é o que decide o que vai ser feito, como vai ser feito e por que vai ser feito, e os colaboradores que estão envolvidos. Mas, além de tudo isso, tem um negócio chamado família dentro das fazendas. Então, o técnico, ele sai de uma visão tecnicista, passa a precisar de entender de sustentabilidade, de competitividade, e vem uma palavrinha agora que está na moda que chama inteligência artificial, que pode facilitar a vida dele. Então, todo esse movimento... Fala, Cássio, mas e a COP30? E os técnicos dentro da COP30? Os técnicos dentro da COP30 é essa nova geração de técnicos que entende de pessoas, de processos, que planeja resultados e que faz realmente a coisa acontecer conforme a cada geração. Então, o técnico hoje, eu acredito que dentro de todos integrantes do elo da cadeia, é o que passa mais aperto. Sabe o que eu estava pensando aqui, Cássio? Eu falo assim, a gente vive, né, todo momento sendo atacado e a gente fica só na defensiva e blá, 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 esse mimiseira todo aí. Eu falo assim, eu acho que uma das coisas que a gente deveria fazer com os nossos técnicos, que são as pessoas que estão em contato todos os dias na fazenda, é lembrar a eles que eles são os promotores do setor, né? Assim, a gente tem que ter orgulho, né, da gente estar numa cadeia produtiva. Eu acho que só de estar numa cadeia produtiva já é espetacular no Brasil, no mundo, no momento que a gente está vivendo. E grande, né? 2050. Uma cadeia produtiva e grande. E aí a gente está pensando, ainda mais quando a gente fala de leite, né? A gente que é muito fã, a gente sabe de toda a importância. E aí tem toda a importância social, cultural e, né, e tudo que envolve o leite. Mas é como se a gente tivesse que formar esses promotores, entendeu? Se eu estou indo à fazenda, né? Olha só, se eu estou colocando um carro, né? Se a CCPR ou se a Evomilk, né? Ou se a Laticínios ABC está colocando um técnico para sair de casa, para andar de carro, para ir numa fazenda, como é que eu preparo esse técnico para ele ser um promotor do setor? Entendeu? Como é que ele fala de forma natural, como é que ele fala de forma leve sobre sustentabilidade? Sem colocar uma obrigação de que tem que fazer, né? Assim, como é que eu transformo esse discurso olha só, não é mais um discurso, uma obrigação que eu tenho que fazer. Não, isso agora faz parte da minha rotina, né? Eu aprendi a lidar com resíduo, aprendi a lidar com o lixo da minha casa, eu aprendi a fazer uma qualidade do leite, eu aprendi a cuidar das minhas nascentes, eu cerquei a propriedade onde precisava, eu fiz um reflorestamento pequenininho ali. Como é que eu envolvo uma comunidade? Eu falo assim, o problema que eu acho quando a gente fala de questões ambientais é que o nosso comportamento ele é muito egoísta, né? Eu trago isso muito da biologia, né? Quando eu convivi muito, né, falando desse assunto, envolvido muito com as pessoas que falam desse assunto. A gente tem um comportamento muito egoísta. E aí a gente vai lá para Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo fala assim, vamos viver em comunidade. Mas como é que eu vivo em comunidade? Então, assim, eu acho que a gente tem que... É claro que é um assunto muito sensível, uma sensibilidade muito grande que tem aqui, um romantismo muito grande. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Quem que são essas pessoas que estão indo para campo, né? Que elas estão falando? Eu acho que da mesma forma que o pessoal da saúde deve pensar, né? Se eu estou colocando agentes de saúde nas ruas para poder conversar com as pessoas, que sensibilidade essas pessoas têm que ter, né? Como é que eu toco a pessoa, né? Como é que eu como é que eu toco mesmo assim, né? Como é que eu sou agente transformador de um comportamento, de um pensamento, sabe?
Eu não sei nem se isso é possível, né? Claro eu tô que é. falando aqui de um sonho, talvez. Não, né? claro que é. E aí, Sara... Porque eu falo assim, já é um tempo, já é um dinheiro. Quando eu saí do campo, que eu vim pro leite, Cássio, eu tinha muito essa consciência, pensando, caramba, né? Se eu vou entrar no carro, se eu vou ficar o dia inteiro andando, se eu vou visitar 10 fazendas no dia, assim, o meu tempo tem que ser muito bem aproveitado, porque é cansativo para mim, exaustivo para mim, tem um custo muito grande envolvido nisso, né? Precisa de ter resultado. Por que eu não posso fazer bem feito, entendeu? Uhum. É a mesma coisa, se eu vou lavar um tanque, se vai fazer mal lavado ou bem lavado, o tempo dele muito próximo, é igual, muito né? próximo, né? E se eu Não, estou indo à fazenda, que discurso eu tenho que ter? Eu tenho que chegar lá e falar com o produtor, será que vai chover hoje? Não vai chover não? O preço de leite tá ruim mesmo? Tem jeito não? A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da Sara, entendeu? Assim, como é que a gente prepara essa turma? Ô, Sara, você tocou no assunto agora... Desculpa se eu desviei do assunto. Não, fundamental. Não. Esse assunto, ele está diretamente ligado ao movimento de transformação que precisa acontecer na cadeia do leite. Então, veja só. Eu vou começar pelo Jesus Cristo que você citou. Que é realmente... Eu realmente viajei na maionese. Não, viajou não. Você foi extremamente assertiva. Deixa eu te falar por quê. Quando Jesus Cristo ia curar uma pessoa, ele fazia duas perguntas. Você acredita? E você quer? Então, os técnicos hoje precisam passar por essa reflexão se realmente ele acredita que visitar uma fazenda e ter uma conversa com o dono, colocando a mão na massa, ele vai criar uma transformação. Porque, por exemplo, já pensou se a gente trocar os técnicos hoje da pecuária de leite com piloto de avião? Sangue de Jesus. Senta no avião, você não pode errar e você tem todos os procedimentos a serem feitos. Não vai dar certo, porque eles não são acostumados a seguir protocolos. E ainda existe muito essa cultura no leite de que aqui é assim. E nas outras cadeias, eles perguntam, a pergunta que prevalece é, e se a gente fizer diferente? Então, nós temos feito um treinamento com o Salib, mas o Sandro, que ele traz essa pergunta, e se fizer diferente? E na cadeia do leite não existe isso. Mas só vai mudar os técnicos, Sara, se tiver mudança das lideranças, porque um está dependendo do outro. E o técnico faz aquilo que a cadeia e a liderança pede. Mas aí tem um grande problema. Tem um negócio acontecendo seríssimo. Tem muita gente já fazendo isso. É verdade. Então, não é toda a cadeia que está nessa amarração com o passado. Tem muita gente boa já fazendo isso acontecer na prática. Nós temos muitas fazendas, independente do volume de leite produzido no dia, que eles são eficientes, são competitivos, têm qualidade de vida e não é qualquer técnico que entra nessa fazenda. Então, o próprio desenvolvimento da cadeia e das fazendas está fazendo essa seleção natural dos técnicos. Tem fazenda nossa hoje que tem média de 45 quilos de leite por vaca dia com 1.000 vacas. Não é qualquer técnico que entra numa fazenda dessa e dá opinião. Tem fazendas de 10 vacas com 50 quilos de leite. Então, a gente precisa de entender o jeito de treinar esses técnicos vai mudar. Antes a gente treinava para convencê-lo. Hoje nós vamos treinar quem quer. Lembra de Jesus Cristo? De novo? Você acredita? Você quer? Então aquele técnico, aí vai uma mensagem para todos. Tem recurso para treinamento, tem inovação, tem treinamentos online, de graça, mas tem que ter o que quer. Então, se não tiver a vontade de acompanhar as grandes transformações, principalmente da sustentabilidade e da competitividade, nem se carregar ele vai querer. Ô, Cássio, mas e traduzindo para o dia a dia, né, da fazenda, o que pode ser feito? Nossa, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Não podemos falar de tudo hoje não, porque senão não vai dar tempo. Vamos falar só alguns. Tem muita coisa bacana. Por exemplo, manejo de dejetos na fazenda, cobertura de solo. Sara, é um negócio fantástico. O produtor de leite vive da terra. Eu não vivo de vaca, ele vive da terra. Porque a terra tem que fazer alimento para o gado, alimento para ele. Ele precisa de sustentar todo o seu negócio na base que é o solo. Então, conservação de solo, retém carbono, aumenta a matéria orgânica. Fiz uma viagem há pouco tempo para o estado do Paraná e Rio Grande do Sul, onde a gente pode perceber que 90% das fazendas que nós vimos
ela era com plantio direto. Sim. A gente vê a turma do café com solo ainda exposto, a gente olha na fazenda de leite, de baixa produtividade de grãos e de comida para o gado, chega na seca, o gado passa fome, ele vai comprar a silagem do vizinho. Detalhe, vou fazer outro parênteses, tem muita gente que já faz certas as coisas certas. Então a pecuária de leite, o grande problema desse dia a dia das fazendas de leite é que distanciou a eficiência da ineficiência. Esse que é o perigo. E não somos nós, técnicos e cooperativas, que escolhemos quem vai ser eficiente e quem não vai ser eficiente. É o dono do negócio, é o dono da fazenda, que vai levantar a mão e pedir uma ajuda. Cooperativa, eu quero assistência técnica. Você sabe qual que é o nosso grande gargalo hoje referente à assistência técnica? Nós temos mais técnicos disponíveis do que produtor querendo. Sangue de Jesus. Então, isso é muito sério. Isso é um termômetro que mostra que o sistema vai colapsar. Porque só acredito numa fazenda eficiente com um apoio técnico. E não é técnico que vai visitar, não. É a técnico que gera transformação, que gera negócio, que seja ele agrônomo, veterinário, zootecnista, ou até mesmo os técnicos agrícolas e até mesmo os outras áreas. Engenharia florestal, engenharia ambiental, os biólogos, com as biodiversidades, com toda a estratégia. Então, hoje, tem técnico e conhecimento no Brasil para quem quiser. Mas detalhe, para quem quiser. É verdade. E sobre as cooperativas, né? Quais as ações vocês, né? Vamos falar com você já como CCPR, tem feito sobre a COP30? Bacana demais. Nós tivemos eu participei ativamente do movimento da OCB e da OSENG. Foi um movimento que mostrou a grandeza das cooperativas no Brasil. Elas planejaram, fizeram estratégia, fizeram parcerias, criaram uma competição entre as cooperativas, fizeram vários treinamentos das cooperativas, tanto as organizações das cooperativas estaduais quanto a OCB, e de novo nós fomos escolhidos para poder participar de um projeto junto à OCB, que era, junto à OSENG, logicamente a OCB, que era a construção da matriz de materialidade. Depois dessa construção da matriz de materialidade, o que é isso dentro da sustentabilidade? É você construir dentro de um método o que realmente nós precisamos de fazer. Então, as cooperativas trouxeram para nós muito conhecimento e método de trabalho que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. E também um curso de pós-graduação em sustentabilidade, que está sendo patrocinado pela OSENG, via Sescop, de treinamento de 20 pessoas dentro da CCPR para sermos especialistas em sustentabilidade. Então, curso muito bacana. Nós estamos estudando já nesse curso há mais de 1 ano e meio e agora estamos fechando o curso com a entrega do Manual de Sustentabilidade da CCPR. Então as cooperativas, eu estou dando exemplo da CCPR, mas temos vários outros exemplos, tanto as cooperativas de produção, quanto as cooperativas de crédito, cooperativa de transporte, que tem feito um trabalho muito bacana dentro da questão da sustentabilidade. Certo. E qual que é o impacto que isso traz para o produtor e para a sua família? Então, bacana essa pergunta. Esse impacto, a gente olha para a família e fala assim, como que eu posso ser mais sustentável? A forma que eu vou jogar o lixo, que eu vou consumir a luz, que eu vou consumir a energia, o jeito que eu vou para a fazenda, o combustível que eu vou usar, tem um impacto aqui grande, que o álcool, ele reduz a emissão de combustível, tem estudos que mostram até 82% da emissão de gás de efeito estufa. Então, esse movimento na sociedade traz para a família um novo jeito de viver. Então, eu acho que esse novo jeito de viver, ele traz atenção para vários itens. Do consumo de alimentos, vai até na fazenda porteira para dentro, que é a produção dos alimentos. Certo. E quem é mais sustentável? Acho que você já até falou isso, né? Quem é mais sustentável e mais competitivo? Então, essa pergunta é boa demais, né? Há pouco tempo, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Sul e eles perguntaram se Minas Gerais poderia, e o resto do país, né, poderia ficar com o mercado interno e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficassem com o mercado internacional. Olha só a pergunta. É uma pergunta muito séria que traz para responder, porque lá tem 15 anos que eles estão preparando para ser
sanitariamente correto, ambientalmente correto, economicamente viáveis. Então, é o nosso conceito do ESG trazendo para o contexto que quem aplica as práticas de sustentabilidade e do ESG com uma boa governança, ele é mais competitivo. Porque sustentabilidade não é custo, é eficiência operacional e agregação de valor para vender aquilo melhor. Não é mais caro, é vender melhor, é participar de mercados. Então, indiscutivelmente é mais eficiente aquele que é sustentável nos 3 pilares: econômico, social e ambiental. Então, sustentabilidade não é uma palavra solta. Desde 84, que essa convenção da sustentabilidade no pilar ambiental, social e econômico. Então, as cooperativas, as fazendas, elas precisam ser economicamente viáveis para ter um bom social e um ambientalmente forte. Certo. E qual que é o grande marco para as cadeias produtivas e para a cadeia do leite nesse movimento de sustentabilidade e a COP30? Então, esse grande marco na minha opinião, e estudando e refletindo, como que podemos pensar nesse grande marco? Ele vai ser um distanciamento da eficiência da ineficiência. E vai ser um distanciamento da eficiência da eficiência. Ou seja, quem é bom de serviço vai trabalhar, vai fazer mais rápido. Então, acho que o grande marco é sustentabilidade e eficiência operacional. Cássio, eu falo assim, vocês têm quantas fazendas hoje de leite? São 2.500 fazendas. Pois é, vocês têm 2.500. Então, eu acho que você tem uma amostragem muito boa do que é o Brasil, né? Você estando em Minas Gerais e Goiás. Quando você chega numa fazenda, né? Você também já citou isso aqui, só para a gente reforçar. Você chega numa fazenda que vocês vão visitar uma fazenda que não é por causa de preço de leite, né? Por mais que vocês estejam lá na qualidade, mas vocês estão totalmente ligados também à política leiteira, né? Ao preço de leite. O seu perfil de fazendas que brigam por causa de preço de leite, ela está num perfil que a gente poderia chamar de sustentável ou ela está num perfil chamado de, não, pelo amor de Deus, me socorre aqui? Pelo amor de Deus, socorre aqui. O que a cadeia do leite não aprendeu e as demais já aprenderam, que durante o momento de crise que nós estamos vivendo nesse final de 25, a gente olha para essa fazenda que mais grita, que mais briga, que mais pede ajuda do jeito dele. É diferente que essas fazendas, eles querem ajuda do jeito deles. E os técnicos que estão próximos a eles também querem ajudar do jeito deles. Então, é um ecossistema que funciona ao redor da ineficiência operacional que não muda. É uma sensação de estar andando no mesmo lugar e não sai do lugar. Agora, quando a gente olha para as fazendas que estão eficientes, elas têm mais condição de enfrentar o mercado. Quando tem uma crise, quando tem um veranico, quando tem alguma coisa, ela tem força, ela tem gordura para queimar nesse desafio. Então, longe de querer ser Deus e julgar todos, mas eu convocaria os produtores, os donos de laticínios e os técnicos, observem a eficiência e a ineficiência nas fazendas. Não está no modelo de produção, está no dono da fazenda. Está no dono do laticínio, está no presidente da cooperativa. Então, passe a observar, e eu tenho estudado muito isso, sabe, desde 2012, por que as pessoas são assim? Por que fazendas do mesmo porte, do mesmo volume, na mesma região, umas vão muito bem e outras não vão bem? Como que a gente pode ajudar esses produtores? Então, te dou algum número para você poder entender. Nós temos hoje dentro do sistema CCPR uma classificação dos produtores em A, B e C. O A, ele cresce mais que 5% ao ano e tem uma excelente qualidade do leite. Nós temos 40% do volume dentro com 20% da produção. O B, nós temos 50% do volume e com mais 50% dos produtores, que são aqueles que crescem menos que 5% e tem uma qualidade que oscila. O C, ele não cresce e a qualidade é horrível. Horrível que eu falo é mais de 1 milhão de CCS e mais de 300 mil de CPP. É o que dá mais trabalho, o que dá mais visita, o que dá mais isso. É 10% com 15% da produção. Então,
essa classificação mostra pra gente o grupo que nós temos que focar, porque o A, ele anda sozinho. O B, ele precisa de ajuda, mas ele precisa de querer. Então, o grande desafio nosso hoje é deixar o produtor, e aí eu tenho uma brincadeira que eu digo, a decisão é dele. Jesus de novo. Você acredita? Você quer? Tem jeito. Verdade. Só lembrando de duas coisas que eu falo que quando eu estava andando por aí, né? Eu sempre observava. Uma, primeiro, o cara trabalha pra caramba pra comprar uma vaca boa, né? Aí trabalha pra caramba pra fazer silo, pra colocar comida na boca daquela vaca, nananana. A coisa mais importante que ele tem na fazenda é o úbere da vaca, né? Que é onde vai sair o leitinho, que vai dar o dinheirinho, e tal. Aí ele tem poucos cuidados, né? Assim, às vezes, né? Não troca teteira? Não limpa o teto? Não limpa o teto, não usa um pré-dip, ou se usa um pré-dip, um pós-dip, vai lá e compra o mais barato que tem. Então, assim, é onde está ele comprou a vaca por causa do leite e onde está o dinheiro dele, ele cuida pouco, né? Não faz uma manutenção boa de ordenha, né? Esses cuidados básicos que a gente já falou isso em outros episódios, inclusive, para quem quiser assistir, tem outros episódios aqui com o Cássio, que nós falamos só sobre qualidade, nós falamos sobre antibiótico, e tem vários outros episódios legais para vocês assistirem. Mas eu queria dar esse exemplo que, né, isso Excelente, é sustentabilidade. Outra coisa que às vezes a gente vê muito, o cara vai lá, planta a roça e, para quem está em Minas, a gente chama de roça, tá, pessoal? Planta a roça de milho, aí faz chuva, faz sol, tem todo aquele trabalho, vai lá, faz o silo, né? Começou a chover, aquela correria louca, aquela trabalheira, vira a noite trabalhando, o cara trabalha pra caramba. Aí ele armazena o silo dele de forma errada. Aí vai lá e perde tudo, né? Assim, a gente vê muitos casos que o cara, né? Então, eu falo assim, são dois exemplos que eu lembrei aqui, que eu observava muito. Fantásticos exemplos. O que é ser sustentável, né? Assim, o que é ser eficiente? São detalhes muito pequenos, assim, qual o detalhe que eu tenho que olhar, né, na minha casa? Se eu compro 1 quilo de carne, se eu faço meio quilo para o almoço, e se o outro meio quilo eu deixo ele em cima da pia para a mosca posar, exposto a qualquer coisa, o que eu fiz no meu jantar? Eu perdi meu outro meio quilo de carne. Por quê? Por causa de cuidados básicos. Então, eu vou ter que gastar mais dinheiro para comprar carne para o meu jantar, eu gerei resíduo, né, eu estou gerando lixo, minha casa ficou cheia de mosca, ficou com mau cheiro. Não é um trem meio básico que a gente parece que não pensa? Esses dois exemplos seus foram fantásticos. E isso é ser sustentável. Então, por exemplo, o exemplo que você deu. Vaca boa, boa comida, vai tirar leite, não tem um equipamento de ordem adequado, regulado, bem montado, não troca teteira e não limpa a teta de vaca adequada, a vaca dá mastite. A mastite vem antibiótico. Antibiótico vem descarte de leite. Descarte de leite polui o ambiente. Então, essa economia que nós podemos chamar hoje de interdependente e circular, ela é muito agressiva na vida e no bolso dos produtores e dos laticínios. Pra você ter ideia? A CCPR, ano passado, descartou 1,1 milhão de litros de leite, jogado fora devido ao antibiótico, devido à contaminação do leite com antibiótico. Porque nós somos muito rigorosos nos testes de antibióticos. Não passa nada nas nossas plataformas. E quando tem, o leite é descaracterizado, ou seja, joga uma tinta dentro dele e ele precisa ser pago o descarte dele. Esse ano nós mudamos um pouco a política, então assim, o simples processo de limpar o teto da vaca tem impacto no meio ambiente. O simples processo de uma compactação, que não depende de tecnologia, de recurso, de investimento, nada, compactar. O simples ato de compactar define a qualidade de uma silagem. Então, mas por que o produtor faz assim? Porque o modelo mental dele eu sei fazer do meu jeito, não do jeito certo. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, e tive muitas aulas sobre silagem. E é quase que fazer um produto dentro de um laticínio, como se fosse fazer um iogurte. Que a silagem é um alimento vivo, cheio de bactérias, que precisa de temperatura, de pH, de umidade, precisa de muita coisa para ter aquelas bactérias. Então, esses dois exemplos seus realmente traz para a verdade na cadeia do leite, no dia a dia das fazendas, que, pessoal, o tempo de fazer certo é o mesmo que fazer errado. Então, aprenda a fazer certo. Com quem? Com os técnicos. Com quais técnicos? Aqueles que estão preparados para usar os recursos que estão dentro das fazendas. Muito legal. Como diz o meu marido, que prosa boa, né? Essa prosa é boa. Ô, Cássio,
Assim, eu acho que se a gente quisesse aprofundar nos nossos assuntos, a gente ficaria aqui muitas horas, mas eu acho que foi uma bela introdução sobre a COP30 e a pecuária de leite no Brasil, num momento tão importante, né, que nós estamos vivendo aí durante essa semana, durante esse ano, né? A COP30 foi assunto, né, durante o ano todo. E para a gente fechar, eu gostaria de saber de você, né, como conversar, né, com os elos da cadeia do leite, com o consumidor, para eles entenderem todo esse movimento de sustentabilidade. Então, bacana demais. Como conversar? Eu tenho estudado muito as pessoas. Ou talvez seria como convencer, né? Eu não sei. E até que essa palavra convencer, Sara, eu não gosto muito dela, não. Porque ela fica muito paternalista. É verdade. Coitado, eu preciso de convencê-lo. Não, e o lado do mercado, o lado do dinheiro, ele é muito frio, ele é muito capitalista, vamos falar mais rasgado. Então, assim, o jeito de conversar com as pessoas. Eu tenho trabalhado dentro da CCPR para falar bastante sobre como trabalhar com as pessoas para que elas façam esse movimento. Uhum. Então, eu estudei e custei aprender esse ciclo, que para gerar uma nova atitude, nós temos que fazer a pessoa pensar, sentir para ela agir numa nova atitude. O pensamento é 20% da nova atitude. O sentimento é 55%. E o agir é 20%. Então, nós precisamos ter métodos de conversar com essas pessoas, dependendo da geração delas. Porque conversar com uma pessoa de 70 anos é diferente de conversar com uma de 20. E nós somos muito treinados a conversar do mesmo jeito. Então, quando eu falo de cadeia do leite para produtores, as pessoas acham que nós temos que falar de cadeia do leite para os consumidores da mesma forma. E não é. Então, esse jeito de conversar, esse jeito de aprender, esse jeito de ensinar, ele passa a ser muito personalizado. Então, por exemplo, hoje dentro das empresas, nós temos um negócio chamado CRM, que é como entender o comportamento do consumidor. Isso traz um aprendizado muito grande, que é como aprender a comunicar. Como que eu devo falar com esse consumidor? Então, por exemplo, quando eu chego numa loja de departamentos, de roupas ou de calçados, eu vou escolher o tênis do meu jeito. Eu não sou obrigado a escolher o tênis do jeito que o outro acha, não. E a massa, hoje, consumidora, ela é muito exigente em termos de agradar o seu paladar, o seu jeito, a sua cor, o cheiro do produto e o preço que cabe no meu bolso. Então, o jeito de conversar com os elos, eles precisam de ser jeitos que levam a mensagem de sistema, de cadeia circular, de um dependendo do outro, e também nós precisamos de aprender a checar a comunicação. Então, por exemplo, as redes sociais trouxeram muito esse problema. Eu faço uma postagem e acho que todo mundo aprendeu sobre aquele assunto. Não. Ele só viu o título do assunto. E nós temos um hábito hoje de ler apenas letras grandes. Então, a cultura latino-americana, ela é uma cultura que já é sangue quente, já gosta de fazer muita coisa, já é muito acelerado. Então, é como se fosse um triângulo que a base dele fosse longa, mas ele fosse um triângulo baixo, raso. A cultura oriental não, ela já é um triângulo de base pequena, mas de um triângulo grande, que ele vai na profundidade, ele aprofunda no assunto. Então, o jeito de conversar precisa de trazer para os elos da cadeia o método de comunicação e de checagem dessa comunicação. Observa como que as grandes empresas têm feito isso. iFood, Amazon, outras empresas, a Shopee, ela conhece o seu comportamento de consumo. E nós da cadeia do leite ainda achamos que tem que ser do meu jeito. Eu toco a fazenda do meu jeito, eu faço a cooperativa funcionar do meu jeito e não olha para o sistema e para o mercado. Então essa pergunta é muito boa, que ela traz uma reflexão que comunicação hoje e sustentabilidade, ela precisa de andar juntas, de forma simples e de forma estruturada.
E uma crítica que eu faço ao nosso setor é sobre os canais de comunicação, né? O povo é muito conservador e ele acha que se ele der uma palestra ele resolveu, se ele fez uma live lá no YouTube ele resolveu, né? A gente tem um monte de rede social, eu falo que eu estou em todas, né? O Papo de Laticínios está em todas e é impressionante os alcances, né, para cada assunto. Então tem assunto que a gente tem uma audiência muito grande lá no LinkedIn, o outro lá no Instagram, o outro lá no TikTok. Então, eu acho que a gente tem que achar qual que é o meu canal de comunicação? Como é que eu vou chegar onde eu quero, entendeu? Ah, se é o TikTok, eu só tenho que fazer vídeo de 30 segundos, então vamos fazer isso. Né? Como é que eu atinjo? De que forma que eu atinjo? Se eu vou falar para o produtor, qual que é a linguagem, qual que é a persona, o que eu tenho que usar ali para o produtor? Quem que eu vou usar para o transportador? Quem que eu vou usar pro ordenhador, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que explorar isso. E todas as vezes, é engraçado isso, todas as vezes que eu tô com alguém aqui, que eu faço esse comentário, né? Ou às vezes que eu tô em algum evento, que eu faço esse comentário, a primeira crítica que eu recebo é: ah, mas vai ficar lá no TikTok fazendo dancinha? Eu falei, então a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo no mundo ainda, né? Então, assim, onde que está a comunicação no Brasil, né? Nós somos o país que mais consome rede social, né? As horas que a gente passa no celular... Mas de maneira superficial, né? Sim, mas se eu estou de maneira superficial, mas como é que eu atraio a pessoa, até mesmo de maneira superficial, para ela consumir o meu conteúdo, entendeu? Isso. Como é que eu falo do meu iogurte, como é que eu falo da minha fazenda, como é que eu falo do meu leite, entende? Deixa eu completar meu raciocínio, de maneira superficial, mas tem uma comunicação hoje que ela é objetiva. E essa comunicação objetiva, então, por exemplo, tem muita palestra hoje que a gente faz em 10 minutos. Sim. Tem muito TikTok que manda uma mensagem reta, objetiva, de maneira em 30 segundos. Então, o que eu falo superficialidade é volume de conteúdo acontecendo de maneira assustadora. Mas é possível fazer uma comunicação de rede social sendo extremamente objetiva, mandando um recado reto. Não, e hoje, assim, a gente já tem as distribuições da quantidade de conteúdo, né? Eu tenho um público que quer conteúdo de 10 minutos. Uhum. Então, além de eu disponibilizar um conteúdo de 1 hora, eu tenho que disponibilizar esse conteúdo em 10 minutos. Isso. Aí eu tenho que disponibilizar o conteúdo em 3 minutos. Aí eu tenho em 1 minuto. Aí eu tenho em 30 segundos, isso. Entendeu? Ou seja, se quer ter uma comunicação efetiva, tem que atender a característica de todo o público. É mesmo, e aí, Sara, essa questão da comunicação traz uma reflexão muito grande. Tem se eu quero gerar mudança, tem que passar por esses 3 pontos que eu te falei. Pensar, sentir e agir. Mas tem uma pirâmide de William Glasser, que é um psicólogo americano, que ele mostra como reter conhecimento. Então, a gente pode explorar as redes sociais trabalhando métodos da neurociência de como reter esse conhecimento. Tipo, ele viu como é que limpa o T de vaca. Conta para o seu amigo como é que você vai fazer isso. Opa, ele vai aprender mais. Uhum. Ele vai reter mais esse conhecimento. Então, nós comunicamos muito, fazemos muita coisa, mas a parte certa da comunicação para ser efetiva, ela precisa ter método. Ela precisa ter uma neurociência junto. Uhum. Então, quando você olha as grandes companhias, eu vi uma campanha essa semana, muito bacana, do pessoal da Associação de Arroz, que o arroz combina. O arroz combina com saúde, o arroz combina com família e arroz combina com encontro. Olha que sacada de comunicação que consolida um alimento básico que, se você perguntar para todo mundo, vai falar: não, eu consumo arroz, arroz é gostoso, arroz é assim, arroz faz parte do nosso dia. Mas veio agora uma associação e mostrou um jeito diferente de comunicar sobre arroz. A Ovos Brasil também traz um aprendizado muito grande na forma de e aumentar o consumo. Olha só que legal. Então, é rede social, é TikTok, é vídeo curto, mas tem método. Uhum. Entende? Sim, então, sim. Quando eu falo aprofundar, não é criticando os canais, mas o jeito da neurociência de fazer os canais. Uhum. Certo. Cássio, mais algum... Mais alguma observação, algum ponto que você gostaria de deixar em destaque aqui nesse episódio sobre COP30 e pecuária de leite? Eu queria aproveitar esses momentos finais para comemorar a participação da CCPR na COP30. Foi uma conquista muito grande, que é onde nós levamos 4 projetos, e quando eu vi o nome escrito, eu nem acreditei, levamos 6 projetos. O que não foi classificado, Sara, é muito legal,
que é o que faz parte, que a gente chama todos os conformes, que é o nosso movimento para reduzir descarte de leite devido à presença de antibiótico. Ou seja, não teve tanta importância, apesar de os números serem muito grandes, mas eu entendo, porque a COP30 é muita ação voltada para carbono. Então, tipo assim, como que você faz o link de carbono com resíduo de antibiótico? Ainda isso é um lado meio difícil. Mas é um ensinamento para nós que precisamos comunicar melhor. Né? Mas aí levamos. E tem um negócio bacana que eu deixei de falar. O nosso ESG não é ESG no sentido da palavra do jeito que ela foi construída. O nosso ESG é enxergando o sentido global. Então, quando nós vimos aquela sigla muito repetida, eu pedi à área de marketing, e aí tem a mão da Ila, mão abençoada da nossa gerente de marketing, da Central de Ideias, que ela trouxe esse conceito do enxergando sentido global. Ou seja, a gente não olha para um ponto só, olha para o sistema, olha de modo global. Então, nós levamos 6 e 5 foram classificados. O que foi classificado para ser apresentado de forma presencial, forma física, é o Enxergando Sentido Global Prática Nota 10, que é a nossa Prática Nota 10, é o nosso sistema de certificação, onde nós temos 2 níveis, um nível de eficiência e um nível de sustentabilidade, que o produtor é remunerado até 10 centavos no litro de leite, se ele tiver atender os requisitos do programa. Mas eu não me preocupo com os 10 centavos. Os 10 centavos é o ganho que ele vai ter, um extra a mais no preço de leite, porque o importante é o que esse programa causa dentro das fazendas. Tem organização, tem estrutura, tem registro do volume de água consumido na fazenda. A Embrapa tem um estudo que mostra que a medida que você passa, quando você passa a medir o volume de água consumida, é reduzido até 25% do consumo de água daquela fazenda. Olha o impacto disso numa fazenda de leite. Quanto volume de água é utilizado. Então presencial, práticas nota 10, certificação com louvor, muito bacana. Os outros 4 que serão divulgados, os conteúdos, é o Enxergando Sentido Global, que é Cooperando com o Planeta, é a troca da gasolina pelo álcool, onde nós vamos economizar 82% da emissão de carbono. Logística nota 10, que é a nossa logística. Hoje, para você ter ideia, nós temos 48 mil quilômetros rodados por dia, com quase 180 caminhões. Nossa operação é muito grande, o impacto é muito grande. E há muito tempo a nossa logística vem dando show, porque tem um departamento que são os roteirizadores. Então aí vai o meu agradecimento a todo o time da logística da CCPR por esse trabalho fantástico. Então é feito, os caminhões precisam de andar com mais de 90% da ocupação e tem rota dimensionada para fazer o melhor e menor percurso. O terceiro foi a usina fotovoltaica, que a CCPR bancou com 7 milhões, construiu uma usina fotovoltaica, abastece a CCPR em algumas instalações, que são os postos de recepção e os armazéns, e ainda doa parte dessa energia para o hospital em Curvelo. E por último, que é um grande projeto que a CCPR tem, que é o Recicla Mais, que é a compensação da emissão de CO2 com as embalagens das rações. 100% das embalagens do CO2 emitido é compensado através de uma parceria com a empresa. Então são realmente 5 grandes projetos selecionados. Nós ficamos muito orgulhosos de estar presentes e obrigado por esse podcast para poder contar para o pessoal a história da COP, a sustentabilidade, a mexida na cadeia do leite, a porteira para fora, a porteira para dentro, e falar para os técnicos, produtores e todos os elos da cadeia que é possível. Eu sou igual a Jesus Cristo. Eu acredito e eu quero. Legal. Nem um pouco humilde, né? Eu sou igual a Jesus Cristo. Não, eu só copiei dele, né? Ô, Cássio, brincadeira. Mas assim, eu acho que é muito legal, mostrar assim, que COP30 não é um assunto só dos ambientalistas, não. Né? Não é um assunto só do governo, é negócio, a gente faz parte do negócio, não tem como a gente se desligar disso, né? A gente vive isso todos os dias. E é muito legal mostrar assim, eu acho que vocês fizeram grandes projetos, não vou dizer que foi fácil, mas igual você disse, né? É possível.
né? É possível fazer. E não é só porque eu acredito que vocês não fizeram esses projetos, não estão executando esses projetos porque eu queria estar na COP30. Não, mas é porque vocês querem fazer diferente, né? Eu imagino que seja isso, né? Não, Sara, não é nem a vontade de ser diferente, é a necessidade de ser competitivo e sustentável. Se nós não fizermos, alguém vai fazer por nós. E esse alguém fazendo por nós, nós ficamos fora do mercado. Então nós não queremos estar fora do mercado. Nós temos um olhar muito definido para 2030. Então nosso compromisso é 28 para reduzir 28% das emissões, mas a estratégia da central e das cooperativas, nós já estamos pensando como seremos e o que queremos para 2030. Então, sustentabilidade hoje não é ser diferente, não. É ser competitivo. É verdade. Sara, só mais um detalhe que eu esqueci de falar, alinhado nessa prosa. Para ser sustentável e competitivo, tem um movimento, e eu gostaria de parabenizar o Daniel Vargas por essa clareza de raciocínio, que para ser um país, um mundo ser competitivo, nós precisamos de ter as metas globais, mas passar pelas metas de países, depois passar pelas metas de setores da economia e depois as metas das localidades. Então, esse tema do Daniel Vargas, eu acho que é muito importante para entender, só seremos grandes se a base for unida. E por isso, as cooperativas têm esse DNA, têm esse movimento tão importante que é ter essa permeabilidade nas comunidades, nas localidades. Então, vai aí o agradecimento ao Daniel, que ajudou a montar toda essa jornada e está aí lutando junto com o time da OCB, junto com o Alex, com o time da Laís, com o time da Alceng, que está nos apoiando, através da Letícia, através do Dr. Ronaldo Cucato, da Isabela, todos eles nos apoiando a sermos maiores e melhores. E parabéns a você por ter coragem de enfrentar esse assunto aqui, numa mesa e um assunto tão complexo na cadeia do leite, né? Que isso, Cássio. Eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a sua disposição, né, o seu carinho aqui com o Papo de Laticínio, sua dedicação em produzir tanto. Tem um livro aqui, pessoal, olha, para quem quiser, já tem um livro que pode ser lançado logo após a COP30, sobre a COP30. Obrigada mais uma vez. Nós vamos deixar na descrição do episódio as redes sociais aqui do Cássio e as redes sociais da CCPR, para quem quiser acompanhar esse movimento, né? Para quem quiser conhecer mais sobre a CCPR, mais sobre o Cássio, e para quem quiser acompanhar esse movimento aí de COP30 que eles estão participando. Mais uma vez, muito obrigada. Quando você sair, a gente deixa seu boleto ali, porque agora você já pode colaborar. Alguma dica, alguma fala, alguma frase que você gostaria de deixar aí para nossos elos da nossa cadeia? Sim, uma frase curta para todos: é possível. É verdade. É possível. A gente só tem que acreditar, né? E ter Escuta vontade Jesus. de fazer. Exatamente. Tenha fé e acredite. Exatamente. Obrigada, Cássio, mais uma vez. Obrigada, CCPR, por proporcionar, né, e compartilhar com a gente esse assunto. Eu achei essencial, não podia deixar isso passar de jeito nenhum, porque eu achei a notícia muito especial para o nosso setor. Muito bom. E para vocês que estiveram até aqui, né, estiveram com a gente aqui todo esse episódio, muito obrigada pela audiência. E se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais. É só procurar por Papo de Laticínios ou @Papo de Laticínios. Vocês vão acompanhar nossos lançamentos semanais, nossos cortes que saem diariamente nas nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana.